Caros seguidores, dando continuidade a uma série de conteúdos que eu quero partilhar com vocês aqui pela internet e que diz respeito à conversão da medida provisória 871 de 2019 na Lei 13.846 de 2019, que passou a viger, a ter vigor e a valer, para você leigo, a partir do último dia 18 desse mês de junho, e que vai impactar muito na vida de cada um de vocês. A partir de agora eu quero abordar com vocês as alterações na legislação que mencionei, relacionadas à pensão por morte previdenciária e também ao auxílio reclusão. Eu começo explicando para vocês as alterações relacionadas às pessoas que vivem em união estável. Mas eu acredito que seja importante nesse momento explicar, ou pelo menos esclarecer para algumas pessoas, o que é juridicamente a união estável. União estável é a união de duas pessoas com a finalidade de constituir família, que é ter o que nós chamamos de prole, que são os filhos, e também constituir patrimônio comum. São pessoas que vivem de forma duradoura, se apresentam publicamente à sociedade como uma entidade familiar. Essas são as pessoas que vivem em união estável, é sobre elas que eu quero esclarecer para vocês quais são os efeitos, as alterações relacionadas à pensão por morte. Quando falamos de pensão por morte devida aos dependentes da pessoa que é segurada da Seguridade Social, e faz parte desse sistema, tem a cobertura securitária do governo, do INSS, e tem duas modalidades. Nós temos aquelas pessoas que são legalmente casadas e que, sendo casadas, marido e mulher, sendo segurado um e outro, tem a dependência econômica presumida. Esses casos não requerem prova. A mesma coisa relacionada aos filhos menores de 21 anos, que esses também são dependentes preferenciais para fins de previdência. Então, se vem a faltar, morre, um dos dois gera automaticamente um benefício para esses dependentes econômicos. Mas qual é a alteração na legislação relacionada a quem vive em união estável, que aí é aquela união que a sociedade vê e reconhece naquelas pessoas uma entidade familiar, mas que ela não é, juridicamente, ela não é reconhecida, e que somente, muitas vezes, quando ocorre o óbito de um deles, um dos membros, é que nasce o direito do outro pleitear como convivente, companheiro ou companheira, a pensão por morte previdenciária. E nesses casos, sempre foi necessário fazer prova da dependência econômica. Mas, na Lei 13.846 de 2019, a exigência de que se faça prova ou que tenha início de prova material essa dependência econômica nos últimos 24 meses que antecedem o óbito. Isso, inclusive, é uma regra que se aplica no caso do auxílio reclusão, que eu falo logo mais. Vamos nos concentrar aqui na questão da pensão por morte devida ao companheiro ou companheira que vive em união estável. Quando nós falamos de prova material, nós estamos dizendo o seguinte, ou o que quis o legislador dizer? Olha, se você tiver prova exclusivamente testemunhal, nós não vamos aceitar, exceto em caso fortuito ou força maior, Já explico para vocês o que é caso fortuito e força maior. Mas, em regra, ou como regra geral, não será aceita só prova testemunhal. Ou seja, se o senhor José vive com a senhora Maria, em união estável, não tiveram filhos e dessa convivência, o senhor José, que é pedreiro, trabalha ali, contribui para a Previdência com carnezinho todo mês, sempre fez isso, fez por vários anos. Se ele vem a falecer, a dona Maria, que é aquela senhorinha que vive em casa, que é do lar, que trabalha em casa, que ajuda o senhor José, ela terá que provar, em primeiro lugar,
a união estável, para que tenha reconhecimento jurídico. Isso é feito também no âmbito previdenciário, não precisa ser só lá em vara de direito de família, é possível fazer no processo administrativo junto ao INSS, mas tem que provar a dependência econômica. Esta prova que o INSS passa a exigir a partir do dia 18 de junho, ela é contada 24 meses contados da data do óbito. Agora, quais são os documentos que você precisa ter para comprovar a união estável e comprovar também a dependência econômica em relação ao segurado falecido? Vamos lá. Você precisa ter, para comprovar esta dependência, você precisa então, se tiver conta conjunta, extrato de conta corrente bancária que comprove então a titularidade das duas pessoas, dos dois conviventes. Apólice de seguro, em que o segurado lançou você ali como dependente econômico dele. Outro documento muito comum, fotografias que comprovem a convivência familiar, né? Faturas de cartão de crédito em que o cartão titular é o segurado e há um cartão adicional para dependente econômica, escritura de doação, enfim, todo e qualquer documento que possa comprovar a dependência econômica em relação àquele segurado falecido. Tá bem? Agora, embora a legislação ou o legislador diga que não pode provar a união estável apenas baseada em prova oral, eu quero dizer que isso ainda vai gerar muita discussão, como já vem gerando há alguns anos, né, porque essa matéria não é nova, o que é novo é a lei, mas essa matéria já vem sendo debatida há muito tempo na Justiça. Se a prova ela é boa, ainda que seja só testemunhal, embora a lei diga o contrário, ainda vai gerar muita discussão no poder, né, diante do Poder Judiciário, e compete a nós, advogados, evidentemente, encaminharmos essas demandas, mas sempre analisando o conteúdo desta prova e também do ponto de vista do que nós falamos, do caso fortuito, força maior, em casos em que você tinha todas essas provas materiais, né, documentos, e esses documentos foram perdidos por algum motivo, enchente, enfim, incêndio, eventos que você não deu causa a eles. Tá bem? Essa é a dica do doutor de hoje. E o que dizer sobre o auxílio reclusão? Vamos lá, o auxílio reclusão, é preciso dizer, é um benefício da Previdência Social que é destinado, não é para o preso como comumente as pessoas imaginam. O benefício do auxílio reclusão, ele é devido para os dependentes da pessoa que, sendo segurado da Seguridade Social, ele se encontra numa situação de cárcere, né? Ele é recolhido à prisão por algum motivo. Então aquele trabalhador, enfim, a pessoa que, sendo segurada da Previdência, contribui para a Seguridade Social e ela se vê numa situação de foi retida, foi colocada ali na prisão, está recluso, ou está detido, e os seus dependentes, aquelas pessoas que necessitam do trabalho dele, do fruto do trabalho que é o salário, ficam desamparados. Então é para isso que a Previdência Social então dá uma cobertura securitária para essa pessoa, para os dependentes dessa pessoa, e é a elas, esses dependentes, que é destinado. Ali a esposa, a companheira, né, como eu falei, que vive em união estável, aí provando a união estável passa a ter direito, e os filhos menores de 21 anos. Antes da vigência da Lei 13.846 de 2019, era necessário apenas um único recolhimento de contribuição previdenciária para caracterizar ou gerar o direito para os dependentes da pessoa que se vê, né, nessa situação de prisão. Ou seja, a pessoa que vivia ali, tinha atividade remunerada, enfim, mas não contribuía, e se ela fizesse um único recolhimento, teria direito então ao benefício. Considerando o governo, né, tomando por base a concessão de muitos benefícios mediante fraude,
ele então estendeu um período maior de carência, ou seja, a carência exigida antes era de uma única contribuição para que a pessoa, os dependentes do segurado tivessem direito ao auxílio reclusão, agora ele precisa comprovar uma carência de 24 meses. Então, do dia 18 de junho para cá, é necessário comprovar que tem 24 recolhimentos vertidos ali para o caixa da Previdência. Obviamente, é importante esclarecer para você, que é o cidadão comum, que se tiver alguém numa situação trabalhando sem registro, um caso muito comum, a pessoa trabalha sem registro em carteira e por algum motivo foi presa, está ali respondendo um processo criminal, não adianta de forma imediata correr e achar que pode recolher 24 meses para trás. Primeiro que, dependendo da forma como for recolher, não será possível, porque como facultativo só consegue recolher no máximo 6 meses de data antecedente, 6 meses para trás da data da prisão para trás. Segundo, se alguém falar, mas eu vou registrar a pessoa, a menos que tenha um processo trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício, né? A pessoa estava trabalhando sem registro, passa por um processo judicial trabalhista e tem um indício de prova, ou baseando-se aí em prova material, recibos, e aí traz testemunha, faz prova de que existia ali uma relação de emprego, é uma coisa. Agora, em razão do e-social, que é uma novidade e que está em vigor hoje, que ele é bastante complexo, não é possível então que se faça, que se retroaja com as contribuições 24 meses antes. Tem que fazer toda uma regularização e esta informação será interpretada pela Seguridade Social como uma informação extemporânea. O que é extemporânea? É fora de época, é algo que acontece depois da prisão. A regularização das contribuições, o recolhimento, ele vai acontecer, obviamente, depois de que o indivíduo foi recolhido à prisão. E aí, isso acontecendo, evidentemente, deve passar lá no INSS, esse pedido de benefício, pelo crivo ou pela auditoria da Previdência Social, do INSS, nesta nova regulamentação, exatamente para avaliar se o benefício vai ser concedido ou não e se há indícios ali de irregularidade. Então, por isso é importante esta dica, para que quem estiver hoje em situação de trabalho sem registro, ou trabalha de maneira informal e não recolhe, não faz recolhimentos para a Previdência Social, se por algum motivo ele vier a responder um processo criminalmente, for condenado e estiver preso, ele pode acabar por deixar desassistir aquelas pessoas que dele, ou do sustento que ele trazia para casa, fiquem ali desassistidos. Tá? Essa é a dica do doutor de hoje.